capítulo 3, versículos 16 até o versículo de número 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das serpes, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Oremos. Grandioso Deus, nós te louvamos, Pai, e bendizemos o teu nome mais uma vez. Pedimos, Senhor, ó Pai querido, que continue a falar aos nossos corações, o Senhor que já tem falado por intermédio da tua palavra, por intermédio dos louvores. Ó Pai querido, nós pedimos uma porção, Senhor meu Pai, da tua palavra aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, e que não haja distração em nada, Senhor Jesus, que nos venha desviar o foco, ó Pai querido, de ouvir a voz do teu Espírito Santo por intermédio da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Poder tomar assento, irmãos. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida pela igreja, e nós sabemos que o profeta Abacuque, ele inicia este livro que tem o seu nome, fazendo alguns questionamentos a Deus sobre a vida dos ímpios. O profeta Abacuque, ele consegue observar que os ímpios, eles prosperam, eles aparentam ter uma vida bem sucedida, e é justamente sobre essa injustiça que ele começa a apresentar a Deus uma oração. Mas é interessante porque no capítulo 1, quando o profeta Abacuque, ele começa a proferir a Deus aquilo que estava dentro do seu coração, essas incertezas da vida, o profeta Abacuque, no capítulo 2, depois de fazer uma oração a Deus, ele tem uma postura interessante. No versículo 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Depois de Abacuque fazer uma oração a Deus, colocando para fora aquilo que estava dentro do seu coração lhe perturbando, agora ele vai ter uma postura interessante, porque ele vai dizer assim: ó, sobre a minha guarda eu estarei, para ver o que ele fala comigo. Aqui nós aprendemos algo interessante e importante para a nossa vida, é que às vezes orar não é o suficiente, é necessário também que nós estejamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor ele tem a falar ao nosso respeito. Quando nós oramos, nós proferimos a Deus aquilo que está dentro da nossa alma, aquilo que nós, aleluia, precisamos expor através de palavras, a inquietação do nosso ser. Mas é interessante porque quando nós oramos a Deus, nós também devemos estar cientes de que a resposta do Senhor virá, e é necessário que, para que eu entenda a resposta de Deus, eu preciso estar sobre a minha guarda, eu preciso estar na posição para ver o que o Senhor ele fala comigo. Foi isso que Abacuque ele fez. Quando ele faz uma oração, agora ele se coloca na posição,
estejamos na posição para ouvir a voz daquele que fala conosco. E é interessante porque de repente a voz do Senhor veio sobre a vida de Abacuque e mostrou para ele aquilo que os seus olhos naturais não conseguiam ver, os seus olhos carnais não conseguiam vislumbrar, aleluia, a complexidade daquilo que Deus ele tem, aleluia, preparado para os ímpios. A Bíblia nos mostra que os planos de Deus são mais altos, que os planos de Deus são melhores, que os planos de Deus eles são mais altos do que os nossos. E isso é interessante, porque como os planos dele são mais altos, como os planos dele são melhores, muitas vezes nós não conseguimos compreender os planos do Senhor com os nossos olhos humanos, com o nosso olhar carnal. Nós não conseguimos decifrar o amanhã e aquilo que Deus tem preparado. Mas é interessante, porque quando, aleluia, Deus ele começa a falar, aleluia, com Abacuque sobre aquilo que estava reservado para a nação de Israel e para o ímpio. Agora Abacuque no capítulo 3 ele faz uma oração e ele diz no versículo 2: ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Quando Abacuque ele ouve a voz de Deus, a voz, aleluia, de que haveria um castigo para os ímpios, para aqueles que não ouviam a voz de Deus. Agora, Abacuque, ao ouvir a voz de Deus, o primeiro sentimento que ele tem é o sentimento de temor, é o sentimento de entender que Deus ele não está inerte, ele não está indiferente, aleluia, pelo contrário, a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, ele está atento a tudo que se acontece debaixo do céu, aleluia. Esse Deus, aleluia, que está sentado nas alturas, ele conhece o que acontece no oculto, ele conhece o que acontece, aleluia, no secreto, e ele sabe de todas as coisas, aleluia. Quando Abacuque ele recebe a voz do Senhor como resposta, ele é capaz de dizer: ouvi a sua palavra e temi. Glória a Deus. Porque ele teme, porque a palavra de Deus, quando veio para Abacuque, foi uma palavra que dizia sobre condenação, foi uma palavra que dizia sobre juízo, foi uma palavra que dizia sobre a sua ira sendo derramada sobre os ímpios. E agora, quando Abacuque ele ouve essa palavra e ele tem temor no seu coração, ele vai fazer um pedido a Deus, e o pedido dele é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia, aleluia. Abacuque ele começa a pedir a Deus um avivamento, aleluia. Mas o que é um avivamento? O avivamento ele é, aleluia, nada mais, nada menos do que a vida sendo derramada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Ezequiel no vale de ossos secos, aleluia. Quando ele estava diante daquele cenário, aleluia, o próprio Deus pergunta para ele: o que você vê, Ezequiel? Ele vira para o Senhor e diz assim: olha, o que os meus olhos veem, aleluia, são ossos secos, são ossos sequíssimos, é um vale repleto dele, e aqui não tem vida, aleluia. Mas preste atenção, Ezequiel ele estava olhando com o seu olhar natural, com o seu olhar carnal, e quando nós olhamos com o nosso olhar natural, nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, nós vemos a situação como ela verdadeiramente é. Mas quando nós olhamos com o nosso olhar espiritual, nós entendemos que, apesar do vale ser de ossos secos, temos um Deus que pode derramar sobre o vale um avivamento sobrenatural e fazer um grande exército de ossos secos se tornar, aleluia, um exército vivo, marchando para a glória do soberano Deus. Aleluia!
lançar vida, e de repente Deus forma nos vales de ossos secos um exército grande e numeroso. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele não precisa de um ambiente propício para trabalhar. O nosso Deus, Ele não precisa de um vento a favor para realizar o milagre. O nosso Deus, Ele criou os céus e a terra e toda a complexidade de vida que há a partir do nada. Aleluia! A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 1 que tudo era sem forma e era vazio. Aleluia! Quando de repente o Senhor Ele entra nesse cenário e começa a executar os seus planos, e através da sua palavra Ele diz: haja, 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 e as coisas elas passam a ser formadas, e de repente, dentro de 6 dias, Ele cria tudo, aleluia, através da sua palavra. É assim que Deus faz, é assim que Ele fez na minha e na sua vida. Você não era nada, você estava vazio, você não tinha nada, aleluia, de se gloriar, mas aleluia, a glória de Deus invadiu a sua vida, a presença do Senhor, aleluia, alcançou a sua alma, e Ele tem iniciado uma grande obra em nós, a fim de que vejamos a glória do Senhor manifestar em nosso meio. Oh, aleluia! Deus não precisa de um ambiente propício para trabalhar. Essa foi uma frase que o pastor Júlio trouxe aqui, aleluia, numa pregação, e eu anotei. A Bíblia diz que Elias, ele chega diante dos 450 profetas de Baal, e ele vai propor um desafio, e nesse desafio, aleluia, consistia no Deus que respondeu com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. 450 profetas, aleluia, começaram o seu culto, começaram, aleluia, a fazer ali os seus rituais, para ver se de alguma forma Baal respondesse com fogo e consumisse o holocausto. Mas a Bíblia diz que depois de muito tentarem, se mutilarem e buscarem, aleluia, essa resposta de fogo do céu, aleluia, nada aconteceu e eles foram envergonhados. Mas a Bíblia agora diz que o profeta Elias, ele vai agora preparar o seu culto. E como que ele prepara o culto? Aleluia! A primeira coisa que ele faz é consertar o altar. Oh glória! Sabe por quê? Porque o altar quebrado, o altar relaxado, o altar de qualquer maneira não recebe resposta de Deus. A primeira coisa, aleluia, para que o meu culto seja recebido para Deus, é necessário que eu conserte o meu altar. Aleluia! É necessário que eu repare o lugar da minha adoração. Louvado seja o Senhor. O altar estava quebrado. Há muito tempo ninguém usava aquele altar. Aleluia! O povo estava desviado dos caminhos do Senhor, adorando a outros deuses. Mas agora Elias, ele vai restaurar o altar. Aleluia! Agora Elias, ele pega, aleluia, as pedras e ele começa a levantar o altar. Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer ver fogo do céu. Oh glória! E a Bíblia diz que quando ele prepara o altar, quando ele começa a trabalhar no altar, aleluia, ele começa a derramar água sobre o altar. Mas espera aí, se ele quer ver fogo descer do céu, oh, seja Deus, como que ele derrama água? Porque a água, aleluia, não ajuda o fogo a pegar. Pelo contrário, a água, ela apaga o fogo. Seria mais fácil se Elias, ele arrumasse um galão de gasolina, aleluia, e derramasse sobre o altar, porque aí as condições iam ser favoráveis para o fogo descer. Mas presta atenção, aleluia, Deus não precisa de um ambiente favorável para manifestar a glória dele. E é isso que Elias está ensinando para nós. O altar pode estar encharcado de água, o altar, aleluia, ele pode, aleluia, estar encharcado de água, mas o fogo de Deus, oh, aleluia, ele não quer saber se o ambiente é propício, ele não quer saber, aleluia, se a
imediatamente, ele não ia precisar ressuscitar ninguém. Porque ele chegava lá, Lázaro doente, ele fazia uma oração, a doença ia embora e as coisas contribuíam para o bem. Mas preste atenção, Deus não precisa de um ambiente propício para operar o milagre. A Bíblia diz que da doença veio a morte. Lázaro morreu. E agora, diante da morte, parece que as coisas elas só complicam, as coisas só apertam. Quanto mais o tempo passa, mais a impossibilidade se torna concreta naquela situação. Mas preste atenção no que vai acontecer. Até 3 dias tinha esperança de que a alma de Lázaro podia voltar ao corpo. Então eles esperavam, aleluia, eles aguardavam, aleluia, porque era a crença do momento. Mas 3 dias se passam e Jesus não chegava. Mas preste atenção no que acontece agora. Jesus ele chega, aleluia, no ambiente. Havia luto, havia tristeza. Mas preste atenção, porque quando Jesus ele chega, ele ordena que remova a pedra. E quando ele vai remover a pedra, Marta olha para ele e diz assim: mas Senhor, já tem 4 dias que Lázaro morreu e cheira mal, aleluia. A resposta, aleluia, de Deus, a resposta de Jesus para Marta era: Marta, se crês, verás a glória de Deus. Marta, se você crer, você vai ver, aleluia, a manifestação da glória de Deus. Aleluia, eu posso ressuscitar a Lázaro. E de repente a Bíblia vai dizer que Jesus ele demanda uma palavra de comando dizendo: Lázaro, saia para fora. A Bíblia diz que Lázaro já estava no estado de purificação, ele já estava, aleluia, em decomposição, quando de repente recebe a palavra de Deus. Quando a palavra de Jesus é lançada, aquilo que está morto há muito tempo passa a ter vida, aleluia. Quando a palavra de Deus é lançada, aquilo que não existe, ele torna a existência. Quando a palavra de Deus é lançada, o milagre, aleluia, pode acontecer. Basta uma palavra do Senhor nessa noite e ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o impossível que tem tirado a sua, aleluia, a sua calma, tem tirado o seu sono. A palavra de Deus é o suficiente. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões. Só que é interessante porque a promessa era essa, mas a esposa dele era estéril. Como ele seria pai de multidões, sendo que Sara, aleluia, não podia lhe dar nem sequer um filho? Mas Deus, se a promessa era que Abraão seria pai de multidões, não seria mais fácil o Senhor, aleluia, dar a ele como esposa, aleluia, alguém que tivesse o seu ventre fértil? Mas Deus não precisa de um ambiente favorável para realizar. A Bíblia diz que o tempo foi passando e com o problema da esterilidade de Sara veio também a velhice. Mas agora, peraí, Jesus, parece que o tempo está passando, o Senhor se esqueceu da promessa. Sara já está de idade, Abraão também. Não tem como, aleluia, a promessa se cumprir. Não tem como Abraão ser pai de multidões. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que já na sua idade, aleluia, o Senhor abriu o ventre de Ana. Glória! O Senhor abriu o ventre daquela mulher e deu ela à luz a um filho, aleluia, dando sucessão, aleluia, a os pais, aleluia, os nossos patriarcas. O que Deus está dizendo nessa noite é: pode passar os anos, pode passar o tempo, as condições
graças. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, irmãos, a Bíblia vai nos dizer sobre uma mulher. Essa mulher, ela estava enfrentando uma situação difícil. Aleluia, estava afundada em dívidas. Quando o profeta chega na casa dela, ela vai dizer assim: profeta, eu não tenho nada para te oferecer, porque o que eu tenho é para eu comer hoje, eu e meu filho, e amanhã nós morreremos. Oh Deus Santo. Preste atenção, porque quando Deus ele entra nesse cenário aonde não há esperança, aonde não há, aleluia, um sonho, aonde não há um futuro, aonde não há probabilidade alguma, oh glória, a Bíblia vai dizer que aquela mulher vira para o profeta e diz assim: olha, eu tenho um pouquinho de azeite. Aleluia, eu só tenho um pouquinho de azeite, é o que eu tenho. Aleluia, mas o profeta manda dizer assim: olha, tragam vasos, e não poucos, mas muitos. Aleluia, porque diante desse pouco, Deus vai multiplicar o azeite, e ele será derramado sobre a sua casa, ele será derramado sobre a sua vida, e através deste milagre, eu mudarei a sua história. É diante do pouco que Deus ele faz acontecer o muito. Chegaram diante de Jesus, e havia uma grande multidão que o seguia. Agora, diante da multidão, seus discípulos viraram para Jesus e disseram: Jesus, despede a multidão, porque nós não temos como alimentar, nós não temos recursos para alimentar essa multidão. Então, Senhor, dispersa eles. A Bíblia diz que outro discípulo chega até Jesus e fala assim: Senhor, olha, aqui tem um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa grande multidão? A Bíblia diz que essa multidão tinha mais de 5.000 pessoas. Aleluia! Mas é diante desse povo que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus pega aquele alimento e a primeira coisa que ele faz é: Pai, graças te dou. Aleluia! Sabe o que isso ensina para mim e para a sua vida? É dar graças a Deus diante do povo, é dar graças a Deus quando as coisas não estão favoráveis, é dar graças a Deus quando o vento ele é contrário, é dar graças a Deus diante do pouco. Aleluia, porque de repente diante do pouco Deus pode fazer o muito. Aleluia, e a Bíblia diz que Deus ele começa a multiplicar os pães, ele começa a multiplicar os peixes e alimentou toda aquela multidão, e todos ali saíram saciados. O milagre que Deus vai operar na minha e na sua vida, aleluia, nos fará saciados. Ele nos completa, ele nos preenche, ele faz, aleluia, o milagre acontecer na minha e na sua vida. Creia nessa palavra, vai nessa oportunidade, em Jesus. Glória.